Boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém? Vamos, vem comigo, não me deixa sozinho aqui não, pelo amor de Deus. Acho que uma das coisas mais difícil para um pregador é quando ele está pregando e a igreja não responde, a igreja parece que está ali naquele estado de estar anestesiada, né? Então eu sei que está calor aqui também. Mas querido, vem comigo, tá bom? Vamos junto aqui para dentro desse texto. Estava ali, hoje pela manhã, estava pensando, né? Sobre a mensagem de hoje. E é uma mensagem muito desafiadora, mas muito desafiadora mesmo. E às vezes quando nós pregamos aqui, a impressão que dá é que as pessoas acham que nós somos professores naquilo que pregamos. E isso não é uma verdade. E eu queria deixar isso bem claro, porque hoje pela manhã eu orava e alguns pontos da mensagem eu falava: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha vida. Como que é, sabe, esse mistério da tua palavra, de pregar a tua palavra, né? Então, eu já queria dizer para vocês que eu não sou professor dessa mensagem. Na verdade eu sou um aprendiz ali, quase que desesperado, para que o Senhor me leve a esse mistério, me leve a essa bênção do Senhor de viver essa palavra. Porque o tema da mensagem hoje é o seguinte: Jesus, exemplo a ser seguido para uma vida feliz. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso maior exemplo, é o nosso referencial, é aquele que nós temos que olhar e não tirar os olhos nunca dele. Ele é o exemplo. E se nós aprendermos desse Cristo, com certeza nós viveremos uma vida feliz, na verdade mais do que feliz. Então o texto que eu queria compartilhar rapidamente, que eu sei que está calor nesta noite, é João capítulo 13. E esse é um texto assim que eu e pelo menos a galera da minha célula está muito familiarizado. Por quê? Porque já fazem um bom tempo, já acredito que mais de um mês, que nós estamos mastigando esse João capítulo 13. E muitas das coisas que eu peguei para trazer para a igreja hoje é realmente aquilo que esse pessoal da célula falou, aquilo que eles, sabe, abrir o coração ali. E eu falei assim: nossa, que maravilha, quando eles falavam de coisas que Deus havia falado com eles através dessa mensagem. E aí eu falei assim: é verdade. Aí eu fui pegando um pouquinho de cada um, e aí eu fui montando essa mensagem. Então, é uma mensagem que, olha, eu espero que você saia daqui hoje da mesma forma que eu tenho saído todas as vezes que eu leio essa mensagem. E o texto de João capítulo 13, na minha versão aqui, revista e atualizada, vai dizer exatamente assim, capítulo 13, versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, você não sabe agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés,
quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Queridos, que texto! Que texto, cara! Que exemplo! Que ensinamento! Que mensagem! O tema da mensagem, ele é exatamente a partir aí, eu peguei esse tema, pensando um pouquinho, o pastor Marcos me ajudou aqui a simplificar a frase, está no versículo 15, olha só, porque eu vos dei o exemplo. Então, Jesus é o exemplo a ser seguido. E olha só o versículo 17, ora, se vocês sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se praticares. Olha só, eu, Jesus, sou o exemplo, e eu estou dando um ensinamento para vocês, e se vocês sabem disso, e se vocês viverem isso, vocês serão não só felizes, mas mais do que felizes, se vocês praticarem. Então eis o tema: Jesus, exemplo a ser seguido para uma vida feliz. É muito interessante que João, quando ele escreve esse evangelho, ele escreve pelo menos aí, mais ou menos 60 anos depois desse acontecimento, quase que meio século depois. E o que mais me impacta é que, nossa, tantos anos depois, e como é que pode um homem lembrar de determinados detalhes, de determinadas coisinhas, como por exemplo, Jesus tira a roupa de cima. Olha, existia uma bacia, um vaso, e ele pega uma toalha e coloca sobre a cintura. João, ele começa a dizer assim: olha, uma coisa eu não esqueço desse exemplo, que ele me amou, e me amou não só no começo, na metade, mas me amou até o fim. Muito tempo depois, isso está cravado no coração dele. E o desejo do meu coração é que quando eu meditava nessa palavra, essas coisas ficavam cravadas, eu não conseguia pensar mais em outras coisas. E o desejo do meu coração é esse: que você saia daqui hoje com esse exemplo, com essa mensagem cravada no seu coração, e que durante 1, 2, 10, 15, 20 anos, que vocês venham lembrar de que um dia o Deus encarnado pisou nessa terra e fez grandes sinais e maravilhas, grandes milagres, grandes ensinamentos, e um deles foi esse. Deixou um exemplo para os discípulos, e não só um exemplo, uma promessa, que se vocês praticarem esses ensinamentos, não tem como vocês não serem felizes. Mas qual é o conceito de felicidade que nós temos hoje? João, quando ele escreve esse evangelho, ele quer mostrar para os seus leitores que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, é o Deus Todo-Poderoso encarnado que pisou na terra, para que todos aqueles que nele creem, que acreditem nessa mensagem, recebam a vida eterna. Na verdade, essa felicidade, ela começa aqui, mas ela vai perdurar até toda a eternidade com Ele. Se você soubesse que você iria morrer amanhã, qual seria a mensagem que você deixaria para aqueles que você ama?
Qual seria a mensagem que você daria para aquelas pessoas que estão ao seu redor? Você já parou para pensar nisso? Jesus aproveitou os últimos momentos da sua vida, porque nunca mais ele passaria por esse lugar, nunca mais. Então ele aproveitou esses momentos em particular com seus discípulos, para deixar um exemplo muito importante no conceito de felicidade, ou melhor dizendo, um estilo de vida, de viver e viver bem. Hoje, o mundo, ele tem um conceito de felicidade totalmente diferente desse que Jesus nos ensina. Na verdade, para você, se você quer ser feliz, você precisa ter dinheiro, não é isso? Você, olha, se eu tenho dinheiro eu sou feliz. Para você ser feliz existe aquela coisa do status, né? Do ser popular, enfim, do ser o maior. Só que o conceito bíblico vai ao contrário dessas coisas. Ter dinheiro é bom, querido. Ter uma casa é bom. Ter um bom carro é bom. Mas não traz felicidade. Não a felicidade contínua. É uma felicidade momentânea. Você fica feliz ali durante alguns dias e logo depois acaba. E aí você volta para a realidade. Quantos nesta noite gostariam de viver o ano de 2023 feliz? Estamos agora em janeiro. Quantos gostariam de viver todos os dias desse ano feliz? 2023 será diferente em sua vida, a partir do entendimento que o Espírito Santo trará nessa noite, na sua vida e na minha também. Você crê nisso, querido? Você crê que algumas coisas podem ser quebradas na sua vida, em relação a conceito de felicidade, em relação de viver e o viver bem com Cristo? No Evangelho de João, Jesus deixou exemplos, e dentro desses vários exemplos que ele deixou, eu queria destacar alguns exemplos a partir do capítulo 13. E o primeiro exemplo de Jesus para uma vida feliz está logo aqui no versículo 1. O texto vai dizer assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era a sua hora. Jesus sabia que aquela hora estava chegando. Não é qualquer hora, não é o dia anterior, não é 2 dias atrás, seria algumas horas à frente. Então Jesus sabia que a sua hora estava chegando. E isso me fez pensar numa coisa. Salomão já dizia que há tempo para todas as coisas acontecerem nessa vida, na sua vida. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Davi, quando foi ungido rei, ele já não herdou a coroa logo de cara. Davi esperou mais ou menos 18 anos até se tornar rei. Então há tempo determinado para todas as coisas acontecerem. Quando Jesus é convidado para ir a uma festa, o vinho acaba, sua mãe chega para Jesus e fala assim: e aí, Jesus? Jesus fala uma coisa muito interessante para sua mãe: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O ministério público de Jesus, ele só acontece aos 30 anos de idade do nosso mestre. Enquanto isso, Jesus passa todo o tempo aqui na terra, fazendo muitas coisas. Então, quando eu paro para pensar nesses acontecimentos, essa palavra me leva a refletir que há tempo para as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. Em um mundo, queridos, isso nós temos que ter muito cuidado. Em um mundo tão imediatista, onde as pessoas estão cada vez mais inquietas, cada vez mais ansiosas, vai aqui uma palavra em seu coração: espere o tempo do Senhor.
Existe uma história muito conhecida na internet. Essa história eu já ouvi pelo menos aí várias vezes, mas eu acho que ela se enquadra muito bem nesse primeiro exemplo, que na minha opinião aqui, um exemplo que Jesus deixou. Porque esse versículo já saltou na minha mente. É a história da borboleta. Então, um dia uma pequena abertura apareceu num casulo. Muitos devem conhecer. Um homem sentou, observou a borboleta por várias horas, enquanto ela se esforçava para sair de dentro daquele casulo. Então, pareceu que ela havia parado de fazer aquele progresso, porque não havia espaço suficiente para que o corpo dela passasse. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu pequeno corpo estava murcho e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para suportar o corpo, que iria se firmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando, um corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua vontade, a sua vontade de ajudar, não compreendia, é que há tempo para todas as coisas acontecerem na história da criação. Há um tempo determinado para as coisas acontecerem na tua vida. Então descanse, entrega o teu coração ao Senhor, repreenda essa ansiedade, essa inquietação, que muitas das vezes tem te atrapalhado, e muitas das vezes tem feito você tomar decisões erradas na sua vida, e pagar um preço muito alto por isso. Existe um tempo para as coisas acontecerem, e quando aceleramos esse processo, por causa da inquietação, da ansiedade, o resultado é frustração. Entrega o teu coração diante de Deus. O segundo exemplo, e esse é um exemplo desafiador para nós, o segundo exemplo de Jesus para uma vida feliz, é que o versículo 1, ainda no versículo 1, vai dizer assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, olha só, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A forma, o jeito de que Jesus está ensinando os seus discípulos a amar, é algo desafiador para mim, pelo menos. Pastor Marcos disse uma frase aqui domingo passado que muito me impactou, até comentei isso na célula, porque cada um falou assim: olha, a mensagem do pastor me impactou aqui, me impactou ali, e eu falei assim: é legal isso, porque me impactou também de uma outra forma. O pastor Marcos, ele falou assim: Jesus amou amar os seus. Jesus amou amar os seus. E quando eu me deparo com esse texto, isso é uma grande verdade. Ele amou, e ele não amou qualquer pessoa até o fim. Para pensar quem era cada discípulo. Você pode até excluir Judas agora, mas pense em Pedro, pense em João, pense em Mateus, pense em Tomé, pense. Amou amar os seus até o fim. Muitas das vezes nós amamos as pessoas no começo. Nossa, que pessoa maravilhosa que conheci. Nossa, que pessoa obediente. Olha, eu dei um conselho para ela e ela acatou. Eu amo essa pessoa. No começo. Mas aí você vai conhecendo a pessoa. Vai conhecendo a pessoa. E você percebe que ela não é perfeita. E ela começa a pisar em você. Muitas das vezes dá aquela punhalada nas tuas costas. Muitas das vezes te calunia lá por trás. E aí muitas das vezes nós, pelo menos eu, vejo o amor escorrer pelas minhas mãos, mas que amor é esse? Não é verdade? Eu não sei se isso acontece só comigo quando eu meditava no texto, mas parece que eu perco o amor. E essa é a grande pedido de misericórdia na minha vida, porque o mestre, ele me ensina que ele amou no começo, ele amou na metade, e ele amou no fim. E com algo desafiador, ele conhecia o coração de cada um deles, assim como conhece o nosso coração também. Jesus amou a pessoa, não só porque ela é boa, ou porque ela fazia algo de bom, ou porque ele obedecia. Jesus amou, e amou até o fim.
Porque Deus é amor. E por Ele amar, Ele deixou tudo pronto para nós também amarmos, se desejarmos, se buscarmos. E os amou até o fim. Essa palavra fim é a palavra no grego telos, significa término, sempre do fim de um ato ou um estado, mas nunca no fim de um período ou de um tempo. Nenhum homem teve amor maior do que aquele demonstrado por Jesus, o qual ultrapassou todas as maldades, o qual ultrapassou todas as tristezas, todas as calúnias de homens que planejaram a sua morte, e na hora de uma escolha, em vez de escolher o Rei dos Reis, escolheram Barrabás. Mas isso não o impediu de que Ele os amasse. Quando foi isso? Jesus amou os seus discípulos ainda no ventre da sua mãe. Jesus amou os seus discípulos quando ainda ele era criança. Jesus amou os seus discípulos quando foi chamá-los, quando foi ao encontro deles. Jesus amou os seus discípulos o tempo todo. Jesus amou os seus discípulos no lava os pés, no discurso da despedida, na oração sacerdotal, na crucificação. Esse amor motriz estava operando o tempo todo na história, no coração dos discípulos. Na cruz encontramos a manifestação maior desse amor, o máximo desse amor. O termo grego aqui pode ser compreendido inicialmente em termos cronológicos. Jesus demonstrou esse amor até o fim, e foi usado no seu último grito, quando ele fala aquela palavra tetelestai, ou seja, está consumado, porque o seu amor permanece inabalável até o fim. Mesmo carregando na cruz toda a culpa dos discípulos, todas as nossas culpas, ele alcança a sua consumação. Esse amor alcança essa consumação. Aqui Jesus dá o exemplo que é possível amar ao extremo. Meu Deus do céu, é um amor inabalável, inegociável, que permaneceu mesmo ele sendo traído, mesmo ele sendo trocado por um assassino. Esse amor permaneceu mesmo ele sendo caluniado, mesmo ele sendo alvo de mentira. Você consegue se identificar aqui? De repente você tem sido uma pessoa que tem sido caluniada, tem sido alvo de mentiras, tem sido trocado por algumas coisas, tem sofrido injúrias, sendo alvo de ódio. O amor de Deus, ele permanece inabalável, porque esse amor nunca requer nada em troca. Você ama porque Ele te amou primeiro. Você ama porque Ele te deu esse amor. Não um amor que o mundo de repente pode estar te ensinando ou me ensinando, mas você é capaz de amar porque esse amor está em você. Ele nos amou primeiro, e ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de muitos. Algo muito me impactou, lembrar que João escreve isso, porque com certeza foi isso que impactou João no exemplo que Jesus dava. Olha, ele me amou e me amou até o fim. Esse autor, ele escreve essas coisas porque foi exatamente isso que ficou cravado ao coração dele. Talvez ele tenha pensado: eu preciso amar também assim, dessa forma. Me ajuda, porque nas minhas forças eu não conseguirei. Ainda que alguém tenha feito algo, a nova natureza que habita em mim e você grita para você amar e servir quem te faz mal. Procura fazer a sua parte, baseado nesse exemplo de Jesus, que já deixou tudo pronto para mim e para você seguir em frente.
Mateus capítulo 5, versículo 44, vai dizer assim: Jesus, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu, querido. Meu Deus do céu, que ensinamento é esse? O terceiro exemplo de Jesus para uma vida feliz está lá no verso 2, que vai dizer assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Jesus nos dá vários ensinamentos através da Escritura, como impedir esse tipo de ação. É o diabo aqui, querido, trazendo insinuações, trazendo discórdia e contenda. Precisamos resistir a esse tipo de seta, a esse tipo de insinuação, a esse tipo de tentação. Precisamos resistir ao diabo e também aprender a confessar, muitas das vezes, raízes pecaminosas que estão no nosso coração, coisa que Judas não fez. Todos conhecem a história de Judas. Estou pregando aqui para uma igreja que já não é pessoal novo convertido. Todos sabem a história de Judas. Todos sabem o que ele conviveu ali com o mestre, maquinando algo em seu coração. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: olha, estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. É bem possível que Satanás, ele fica em volta de nós, diariamente tentando acabar com a nossa vida, acabar com a nossa família, lançando palavras, setas, insinuações, oferecendo manjares, em troca, que você deixe a palavra de Deus para seguir isso. Tiago, capítulo 1, versículo 14, 15, vai dizer assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Olha só que interessante. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olhamos muitas vezes para Judas como o grande traidor, o grande vilão, mas precisamos aprender a viver vigilante diariamente, todos os segundos do dia. Além disso, podemos observar, e isso é uma lição muito interessante, talvez para alguns, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o texto vai me mostrar que o inimigo, ele pode estar até numa cerimônia como essa aqui, por exemplo. Ele pode estar aí na tua mente, dizendo assim: olha, o que ele está falando é mentira, olha, o que ele está falando é impossível de viver, porque você é pecador, e Jesus era Deus, e não tinha pecado. Então o que ele está dizendo aí é mentira. Olha, não acredite nisso não, você nunca vai conseguir. Talvez numa reunião como essa venha vozes diferentes, porque numa reunião como essa, com os discípulos e Cristo presente, o texto vai dizer que o diabo foi lá buzinar no ouvido de Judas, dizendo assim: ei, acaba com a vida dele, traia ele logo. Por um lado, foi o próprio diabo que levou Judas a trair Jesus, mas por outro lado, Judas se deixou cair nas artimanhas do diabo. A palavra de Deus diz que nós não somos escravos do pecado, nós somos livres, livres para dizer não para o pecado. Nós somos livres para viver uma vida com o Senhor, para adorar o Senhor. Nós somos livres para praticar esse amor no Senhor. Então se alguém vier buzinar no teu ouvido: olha, você nunca vai conseguir, isso é mentira, repreenda isso, porque o Senhor dos Senhores deu exemplo para os discípulos, para que eles vivessem dessa forma. E é possível sim, vivermos dessa forma, no nome de Jesus.
Isso não é algo que aconteceu só com Judas. Aconteceu com Eva também. Aconteceu com outros. Aconteceu até com Pedro também. Estejam vigilantes. E que tipo de vozes algumas vezes temos ouvido por aí? Jesus nos ensina com um exemplo como devemos resistir ao diabo. Lucas capítulo 4, não precisa colocar, Vitão? Jesus vai ensinar que essa resistência deve vir através do quê? Do jejum. Precisamos aprender a jejuar mais, queridos. Precisamos ter essa prática de uma forma cotidiana. Jejuar, orar, é o que Jesus ensina. E a palavra é o que Ele nos ensina. Jejum, oração e palavra. Sem jejum, sem oração, sem palavra, querido, é presa fácil. Precisamos mudar a chave nessa noite nas nossas vidas. Precisamos encontrar esse caminho de felicidade, desse prazer de cultuar, de estar junto com os nossos irmãos, de viver para a glória de Deus, de ser cheio. Por isso que precisamos, como foi pregado domingo, de um avivamento urgente, de um despertamento espiritual urgente no nosso coração. Não de lampejos, de momentos pequenos, não. Uma prática de vida com o Senhor, de acordar e louvar e agradecer ao Senhor pelo ar que respiramos, de viver para a glória dEle, seja comprar uma bala, seja o que for, tudo, quero que comais, que bebais, que seja tudo para a glória de Deus. O quarto exemplo de Jesus para uma vida feliz está lá no versículo 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Queridos, muitas das vezes eu estava estudando um pouquinho e existe um entendimento errado dessa palavra por parte de muitas pessoas a respeito desse ensino, pois essas pessoas repetem exatamente o ritual do lava-pés, desconsiderando o que Jesus estava ensinando. O que Jesus estava ensinando era algo muito mais profundo do que isso. A ideia da bacia, da água, do lavar os pés, esse rito, não é isso que Jesus está pedindo para os discípulos fazerem. Para compreendermos, precisamos saber que o lava-pés era um costume comum na época, não é nosso costume, mas na cultura judaica era um costume corriqueiro. Na época em que Jesus esteve nesse mundo como homem, era um costume lavar os pés das pessoas que entravam em uma casa. Isso acontecia porque as ruas não eram asfaltadas, e eles andavam de sandálias. Agora imagine, suor misturado com a terra, vira aquela crosta embaixo do pé ou em cima do pé. Então isso acontecia porque aquelas ruas eram dessa forma, deixando os pés expostos à poeira. Então lavar os pés era algo necessário que qualquer pessoa, entre aspas, fazia. Todas as pessoas que entravam numa casa, principalmente quando se tratava de uma festa, as pessoas quando chegavam nessa casa, existia um escravo. E segundo a tradição, esse escravo era considerado o menor dos escravos, porque era um escravo que não sabia fazer muita coisa. Então ele era escalado para poder lavar os pés das pessoas, dos convidados que chegavam na festa. Então hoje, se você convida alguém para ir na tua casa, você vai fazer um bolinho, você vai dar um café. Naquela época não. A pessoa quando chegava, já existia lá uma bacia, um vaso, a água, a toalha, e o escravo, esse escravo menor de todos, ia lá e lavava os pés do visitante. Então isso era algo costumeiro. O que Jesus está querendo ensinar aqui é algo muito mais profundo do que isso. Muito mais. Então o escravo, ele pegava a toalha, cingia ali na cintura e lavava os pés dos convidados. Isso era algo normal em todas as casas, com exceção de alguns eventos, porque tinha casa que não tinha escravo. E quando a casa não tinha escravo, o que se fazia?
exatamente o que estava acontecendo aqui. Lembra que os discípulos, eles estavam discutindo quem era o maior no meio deles, quem era o bambambam, quem era o super sumo, quem era o cara no meio deles. Vocês lembram? Jesus repreende eles. Então eu fico imaginando eles sentados naquela casa, todos com o pé sujo, e um olhando para a cara do outro e falando assim: quem é que vai lavar meu pé? Eu não sou, porque eu não estou nesse papel aqui. Consegue entrar dentro do texto? Consegue sentar junto com os discípulos ali, você com o pé sujo? E aí eles pensando ali: quem é que vai lavar o meu pé? Quem será isso? Não tem escravo. Segundo a tradição, a pessoa menos importante ou a menos favorecida deveria lavar os pés um dos outros. Mas quem na mente do discípulo era menos importante? Com certeza a pessoa não era. Jamais o anfitrião deveria fazer esse serviço. E no episódio de João capítulo 13, Jesus era o anfitrião daquele lugar. E segundo o costume, por não haver nenhum escravo, uns dos seus discípulos deveriam fazer esse papel. Havia uma necessidade real naquele momento. Foi por esse motivo que se levantou entre os discípulos uma discussão, quem era o melhor entre eles. Agora podemos compreender que existe uma essência nessa mensagem, que está muito além de pegar uma bacia com água para lavar os pés dos nossos irmãos. Para mim seria muito mais fácil pegar uma bacia e lavar o pé de todos vocês, do que praticar esse ensinamento que Jesus está querendo mostrar. A essência da mensagem do reino de Deus e seus princípios aplicados nas nossas vidas para a convivência como família de Deus. A essência dessa mensagem, se a gente pegar, a gente vai conseguir viver como uma família de verdade de Deus. Jesus é o exemplo da humildade e do serviço voluntário. A humildade é um princípio do reino de Deus, pois Jesus disse no Sermão do Monte que o reino de Deus pertence a quem? Aos humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Fico imaginando, olhando e pensando, sabe, quem será que vai lavar o meu pé? Nenhum deles, nenhum dos discípulos se levantam. Então Jesus se levantou da mesa, tirou a sua capa em algumas versões, ou a parte de cima da roupa. Gente, que privilégio, que relacionamento com o mestre, vendo ele tirar a parte de cima da roupa. Isso é coisa para discípulo. Isso é coisa para quem deseja estar perto do mestre. Porque quem está perto do mestre, olha, recebe coisas que os outros não recebem. Quem está perto de Cristo, quem deseja estar perto de Cristo, existe uma manifestação especial. Eu creio nisso. Então Jesus se levanta da mesa, pega a toalha, pega a água, a bacia, e vai lavar os pés dos discípulos. Era uma tradição entre os fariseus e rabinos, que os seus discípulos, por uma questão de honra, lavassem os pés dos seus mestres. Lembra o dia que eu preguei aqui sobre talmidim? Entre o rabino e o discípulo? O sonho do discípulo é ser igual ao seu mestre. O sonho do discípulo é aprender com o mestre, com o rabino. E isso é tão forte, que a honra para esse discípulo talmidim é lavar o pé do rabino. Mas parece que isso não acontece aqui. Nesse caso, o Senhor e mestre foi lavar os pés do discípulo. Pedro, ciente, depois cai a ficha, né? Ciente da tradição, se surpreendeu da atitude do Senhor. Então disse Pedro: olha, o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus fala assim: olha Pedro, o que eu faço agora, você não compreende, você vai compreender depois. Versículo 7. Qual seria a nossa atitude se nós estivéssemos em uma situação como essa? Será que iríamos aceitar com facilidade a escolha de ser intitulado como o menor? Será que nós, no nosso coração, está bem certo disso, que nós somos servos uns dos outros? A palavra de Deus diz que o Jeff, ele é melhor do que eu. É a palavra que me ensina isso. Mas será que isso está no meu coração? De olhar para o meu irmão e reconhecer que ele é melhor do que eu? Que eu sou servo?
e que o Senhor me ensina esse caminho da humildade e da humilhação. A impressão que dá é que os discípulos se achavam bom demais para fazer aquele ato. Às vezes eu tenho a impressão que eu me acho bom demais para fazer determinadas coisas que o Senhor já pediu para eu fazer. Eu não sei você, mas eu me sinto assim quando eu me deparo com uma mensagem como essa. Jesus, sendo Senhor e Mestre, de forma voluntária se apresentou como o menor no meio dos discípulos. E com essa atitude de humildade, Jesus mostra, como você olha no espelho, Jesus denuncia o orgulho que estava no coração deles. Com essa atitude de humildade, Jesus mostra quem é de fato os discípulos, e como nós precisamos dessa visitação, como nós precisamos dessa revelação, de que o Senhor nos mostre quem nós somos verdadeiramente diante dEle. Porque quando isso acontece, nós reconhecemos que nós somos pó, e perdoaremos mais fácil, amaremos mais fácil, andaremos mais uma milha de forma mais fácil, viveremos em comunhão de forma mais fácil, e viveremos o novo de Deus também de forma mais rápida e mais fácil. Nos nossos dias de hoje, o orgulho tem tomado conta do nosso coração, de muitas pessoas, e causado muita destruição, inclusive no meio da igreja. É o principal motivo das brigas, das discórdias, das divisões, dos partidarismos. Separações entre casais está ligado diretamente ao ego, destruição das famílias, discórdia entre pais e filhos. Jesus estava ensinando o caminho da felicidade para eles. Jesus estava ensinando: olha, se vocês praticarem isso, não tem erro, vocês serão felizes. Jesus estava ensinando que no reino de Deus não tem espaço, querido, olha, isso é certo, não tem espaço para o orgulho. Os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. Todo aquele que se exalta, lembrando, hein, Deus não divide a sua glória com ninguém. Os dons e talentos que Ele tem derramado sobre a minha e a sua vida, serve exclusivamente para glorificar o nome dEle, e não o meu nome nem o seu. Todo aquele que se exalta, Deus abate, mas todo aquele que se humilha, será exaltado. Aqueles que procuram tapinha nas costas de homens, aqueles que procuram o reconhecimento de homens, aqui mesmo recebe. Mas aqueles que procuram o reconhecimento do Senhor, existe um galardão reservado para você, querido. Louvado seja o nome do Senhor por essa grande verdade. Jesus estava ensinando que no reino de Deus não há espaço para orgulho. Todo aquele que se exalta, Deus abate, e todo aquele que se humilha será exaltado. Está escrito que Deus resiste ao soberbo, mas o humilde Ele concede a sua graça. Jesus não tinha nenhuma dificuldade de fazer o que fazia, porque sabia quem Ele era diante de Deus. Vou repetir: Jesus não tinha nenhuma dificuldade de fazer o que fazia, porque Ele sabia quem Ele era. E muitas das vezes nós não sabemos quem nós somos em Cristo. O quinto exemplo de Jesus para uma vida feliz é saber qual é a sua identidade hoje. Muitos estão vivendo dentro da igreja com crise de identidade, perderam o referencial de servo e passaram a um referencial de Senhor. O que aconteceu com os discípulos? Olha que lindo isso. Versículo 3: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus não teve nenhuma dificuldade de pegar a bacia e lavar os pés dele, porque Jesus sabia quem ele era. Quanto mais eu sei quem eu sou em Cristo, ou melhor dizendo, quanto mais perto de Cristo eu estou, quanto mais eu busco essa proximidade, quanto mais eu busco estar perto dele, quanto mais eu sei quem eu sou em Cristo, mais eu sirvo o meu irmão. É algo automático.
Você quer ver uma pessoa que tem dificuldade de servir? É uma pessoa que está com crise de identidade. Pode ter certeza disso. Palavras minhas, tá bom? E o servir não está ligado somente a ministérios na igreja, querido. Isso é uma grande mentira. O servir está ligado a um estilo de vida. Porque quem serve no trabalho, melhor dizendo, quem serve em casa, quem serve a sua esposa, quem serve os seus filhos, quem lava os pés da sua esposa, quem lava os pés do seu filho, dos seus filhos, quem lava os pés do seu esposo, automaticamente vai servir no trabalho, vai servir na fila do mercado, vai servir no banco do ônibus e vai servir na igreja também. O servir não está ligado somente à igreja, querido. É um estilo de vida que resulta aonde eu estiver, seja onde for. Um dos fatores que nos impede de servir, na minha opinião, é exatamente o ego inflado, cheio, porque requer sacrifício de algo que nós não queremos largar, seja o comodismo, carnalidade, orgulho, complexo de inferioridade. Na verdade, o que falta é exatamente o que foi pregado domingo passado. Está faltando um avivamento, está faltando um despertar do Senhor em nossos corações, que nós viemos a desejar isso, como a corça anseia por água. Jesus tinha certeza de quem Ele era, por isso não teve nenhuma dificuldade de fazer o que fez, e isso impactou tanto, e impacta os seus discípulos, o fato de ser humilhado, o fato de Jesus tomar ali o que Filipenses, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2, assumiu a forma de servo. O fato de ser humilhado não alterou a identidade de quem Jesus era. Querido, o fato de você ser humilhado não altera a sua identidade em Cristo Jesus. Você não vai ser menor não, querido. O sexto exemplo que Jesus deixou para uma vida feliz, na minha opinião, aqui no versículo 7. Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Querido, estava meditando nesse versículo e uma coisa Deus falou para mim: olha, filho, mesmo sem você entender, continue na obediência. Mesmo sem entender o que está acontecendo em tua volta, mesmo sem entender o porquê que essas circunstâncias estão acontecendo, mesmo sem entender porque aquelas pessoas se levantam contra você, mesmo sem entender porque que as pessoas esqueceram de você, te deixaram de lado, olha, continue obedecendo e crendo na palavra, no exemplo que Cristo deixou. É o que Jesus fala para Pedro: olha, Pedro, você não entende agora, mas vai entender depois. Continue. Versículo 8: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Se eu não te servir, se você não deixar eu te servir, você não tem parte comigo. Olha que interessante. Ou seja, se você não deixar aquilo que o Pai me mandou fazer, você não tem parte comigo. Gente, que ensinamento isso. Os líderes no mundo aí diz: se você não me servir, então você não serve para ser dos meus. Não é verdade? Os líderes aí fora, seja de uma grande empresa ou o que for, vai dizer assim: se você não me servir, então você não serve para ser dos meus. Mas Jesus diz ao contrário: se você não deixar eu te servir, logo você não tem parte comigo, não é dos meus. Entende a diferença? Jesus está dizendo assim: se você não deixar eu te servir. O exemplo que Jesus dá é que o líder no reino, ele serve, e aí fora o líder vai dizer: me sirva. No reino é sempre ao contrário. E quando falo isso, não estou falando de uma prática, de novo, ministerial, e sim de um estilo de vida. Ou seja, esquece igreja agora, porque uma pessoa que não serve na sua família, dentro da sua casa, então ele não serve para servir em outros lugares, porque não faz sentido. Se você não serve a tua esposa, se você não se humilha para o seu esposo ou para a sua esposa, se você não lava os pés
dentro da sua casa. Então você precisa urgente nesse momento orar ao Senhor e falar: Senhor, me ajuda, porque eu quero, mas eu não estou conseguindo, como o apóstolo Paulo. Isso acontece, querido, como o apóstolo Paulo ensina: olha, o bem que eu sei que eu preciso fazer, isso eu não consigo, mas o mal que eu não quero, querido. Então ore ao Senhor, peça a Deus, clame a Ele, e como o Tiago diz, olha, você vai pedir e com certeza você vai receber. Você não tem recebido porque você não está pedindo errado, você não sabe pedir, você não pede. O primeiro lugar de lavar os pés é dentro da nossa casa. É muito importante isso. Versículo 10 vai dizer assim: declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Para aqueles que já receberam a Cristo, não é preciso lavar o corpo todo, já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Lavar aqui os pés, Jesus está fazendo uma comparação, acredito eu. Foi uma comparação que Jesus usou para compreendermos que no mundo, inevitavelmente, corremos o risco de pecar. Ele disse que deveríamos lavar os pés, porque são com os pés que pisamos nesse mundo. Só uma palavra de reflexão, tá bom? Na nossa caminhada nesse mundo, inevitavelmente iremos nos contaminar com a poeira do sistema desse mundo. Essa poeira são as tentações, são os pecados que vêm, que nos cercam dia a dia. Se estamos bem vinculados no corpo de Cristo, sendo pastoreados com palavras, orações, jejum, discipulado, o culto, se estamos vivendo isso, com certeza seremos limpos de toda a contaminação do mundo. Por quê? Porque estamos sempre de encontro com a palavra, sempre com a palavra, e a palavra vem, e ela nos lava, ela ilumina, e ela nos mostra o nosso erro. Se compreendermos esse princípio e desejarmos isso cada vez mais, cresceremos como um corpo bem ajustado, queridos. E o versículo 11 vai me mostrar aqui o 7º exemplo de Jesus para uma vida feliz. Olha só, versículo 11: pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpo. Se você nasceu de novo, você tem uma nova natureza. Tanto o querer como o efetuar está em você. Jesus sabia quem era o traidor, mas mesmo assim, ele lavou os pés e o amou. E como foi, Wagner, que ele fez isso? A resposta é muito simples, porém profunda e desafiadora. Jesus lavou os pés de Judas ou de qualquer outro discípulo, não por aquilo que eles faziam, mas por aquilo que Jesus é, por causa da sua natureza. Lavar os pés não fala da natureza de quem é lavado, e sim mostra a natureza de quem está lavando os pés. Quando o Deus encarnado se curva diante de homens pecadores com pés imundos, quando o Deus encarnado se curva diante da criação para o exemplo de humildade, isso revela a natureza do nosso Deus, servo e amoroso, querido. Ele não tem como escolher quem servir, porque a sua natureza leva ao serviço. Ele só sabe fazer isso porque essa é a natureza dele. Ele não veio, por isso que ele diz: olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Existe uma história de um sábio, é uma história muito antiga. Eu escutei essa história no seminário e outro dia escutei na internet de alguém. Havia uma história de um antigo sábio. Havia chovido muito. Havia chovido muito na cidade. E de repente esse sábio viu um escorpião se afogando numa poça d'água. Uma poça d'água funda. Então esse sábio viu aquele escorpião se afogando, então ele foi lá, pegou o escorpião com a mão, tirou da poça d'água, e aí levou para a terra seca. Quando ele estava colocando o escorpião em terra seca, o escorpião foi lá e puf, picou ele. O discípulo do servo, do sábio, chegou para ele e falou assim:
mestre, por que você fez isso? Você não sabia que esse escorpião iria te picar? Ele falou assim: eu sabia que esse escorpião iria me picar. Então, se você sabia que esse escorpião iria te picar, então por que você fez isso? Por que você salvou ele? E aí o sábio vai dizer assim: olha, eu sabia que esse escorpião iria me picar, porque a natureza desse escorpião é essa. Só que a minha natureza é pegar, salvar ele e dar a oportunidade de ele viver de novo. O fato de saber que o escorpião iria me picar não pode impedir de eu ajudar e salvar os outros. No caso do animal aqui, e eu não estou falando que nós salvamos pessoas, quem salva pessoas é Cristo. O que eu estou querendo dizer é que nessa mensagem aqui, não importa o que os discípulos eram, o que importa é que a natureza de Cristo fazia com que ele agisse dessa forma. Ora, segundo o sábio, diz que ele não tinha escolha além de me picar, e eu não tenho escolha além de ajudá-lo, porque essa atitude faz da minha uma nova natureza. E Gálatas 2:20 vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é uma nova natureza. Amém? Não tinha como Jesus tá lavando o pé de João, tá lavando o pé de Pedro, e de repente chegou Judas aqui, Jesus pular e lá pulou. Não tinha como. Tá me entendendo? Porque a natureza de Cristo é essa. Se a natureza de Cristo é essa, e se Cristo vive em mim, então vive uma nova natureza aqui. E essa nova natureza me faz viver todos esses exemplos que nós ouvimos hoje aqui. Porque a natureza dele é essa que nos é revelada. É o exemplo de que não tem como escolher quem a gente vai servir. Não tem como a gente escolher quem a gente vai amar. Não tem como a gente escolher quem vai perdoar. Porque Deus, Ele manda nós amarmos uns aos outros e servir uns aos outros. Porque essa atitude, ela revela quem nós somos em Cristo. Ou seja, essa atitude revela a nossa nova natureza. Se essas coisas não acontecem, opa, alguma coisa está errado, alguma coisa está desajustado e precisa urgentemente se ajustar. Jesus sabia quem era o traidor, mas maior do que isso, ele sabia quem ele era e para que ele veio. Querido, você sabe quem você é? Você sabe quem você é em Cristo Jesus, e você sabe para que você veio? Você sabe para que você está vivendo nessa terra? O discípulo é um seguidor do mestre. Precisamos seguir o exemplo do nosso mestre Jesus, que se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queria terminar aqui, porque está muito calor. E eu queria dizer para vocês uma coisa. É difícil, queridos, viver esse exemplo, esses exemplos, é muito difícil. E quando eu orava ao Senhor, eu falava: Senhor, é muito difícil viver isso. E aí o Senhor falou assim: é difícil, mas não é impossível. Porque muitos desses homens viveram isso. É difícil, mas não é impossível. Porque no Senhor, na dependência dEle, é possível sim viver essas coisas. Se procurarmos viver esses exemplos com a nossa própria força, nós iremos nos frustrar. É preciso dar tempo ao tempo. Precisa haver uma busca por um avivamento. É preciso sacrificar a carne, a carnalidade, com jejum, com oração, com busca séria, com desejo sério. A história da redenção me mostra que Deus é Senhor, mas se tornou servo. Mas como Deus se tornou servo, e só existe uma maneira que justifica Deus se tornar servo:
Jesus se tornando homem. A encarnação não aconteceu para mostrar que é legal viver nessa terra, mas para mostrar que Deus é Senhor, mas também é para mostrar que existe um Deus que se tornou servo, mas antes de se tornar servo precisou se tornar homem e ser humilhado, para mostrar para mim e para você que é possível vencer, porque Ele venceu. É possível a gente praticar todos esses exemplos porque Ele praticou primeiro, Ele amou primeiro, e Ele fazendo isso primeiro, Ele deixou tudo pronto para nós fazermos também. Jesus não veio mostrar como ser homem de verdade, porque isso nós já sabemos, homens e mulheres de verdade, nós já sabemos. Jesus veio mostrar para o homem como deve ser servo de verdade e servo de todos, porque todos os servos precisam ser homens, todos os servos são homens, mas nem todos os homens são servos, ou desejam ser. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já passei por algumas experiências na vida, e quando alguém se levanta contra você, quando alguém fala calúnia de você, isso machuca. Quando alguém te rejeita, porque talvez você nunca tenha sido rejeitado por um pai e por uma mãe, como eu. Meu pai e minha mãe sempre me amaram muito, mas quando vem outro e te rejeita, te machuca. Mas talvez você tenha sido rejeitado sim, pela mãe, pelo pai, e talvez isso machuque muito mais você, e tem machucado você, e você não conseguiu até hoje perdoar. Você carrega isso dentro de você, e às vezes você fala assim: eu acho que eu perdoei já, mas vira e mexe, você tem lembrado disso, porque a ferida ainda está aberta. Uma traição, ela machuca, muitas das vezes destrói mesmo. Eu não estou isentando essas coisas, dizendo que é fácil, não. Já passei por muitas dessas coisas, me machucou muito na época, ainda passo nos dias de hoje. E que durante anos, talvez você tenha feito um esforço imenso, tremendo para perdoar. Você sabe dessas coisas, mas tem outras coisas que é maior do que você, que se levantam para impedir você de perdoar, de amar, de servir essas pessoas. Você está até tentando se livrar desse sentimento ruim, mas você não tem conseguido. Existe ainda uma mágoa que precisa ser deixada hoje aqui no altar do Senhor, querido, e que não é fácil isso. Parece um carrapato, uma sarna que gruda e não quer largar de você. A história de Cristo vai dizer que essas coisas também entristeceu Ele. Jesus passou por tudo aquilo que você e eu estamos passando, já passamos e iremos passar. Você acha que quando alguém traiu Jesus, ele sorriu, alegre? Jesus se entristeceu, mas ele sabia quem ele era. E eu queria convidar você aqui, nessa noite, fique de pé, por favor, para a gente dar uma espreguiçada. Eu queria, sabe, se necessário, aí mesmo no seu lugar, aí mesmo numa intimidade com Cristo, com todos esses exemplos que Cristo nos deu de felicidade, e que talvez para você pareça algo impossível acontecer, de andar com alguém que te desejou mal, de perdoar pessoas que mentiram sobre a sua vida, que jogaram a sua vida no ventilador, que jogaram o seu nome no lixo, e no fundo isso tem te machucado. Se pelo menos você já não se machuca mais, você trancou o seu coração, você falou assim, daquele dia em diante: olha, eu não vou mais servir, não vou mais viver em comunhão, porque não existe comunhão. Não vou querer mais andar com aquele irmão, ou com aquela irmã, ou com aquele grupo, porque
me apunhalaram pelas costas. Olha, Jesus entende isso de você. Jesus te entende, querido. Você sabia? Jesus te entende porque Ele já passou por isso também. E Ele passou por tudo isso para mostrar para mim e para você que Ele entende você, mas Ele não quer deixar você desse jeito. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é Deus, e que é Ele que faz. Ore ao Senhor e peça a Deus, passa uma borracha aqui no meu coração. Deus, eu não quero viver mais assim. Eu quero ser bênção, porque a nova natureza, ela me mostra que não existe um outro caminho a não ser servir, a não ser amar uns aos outros. Porque se eu não fizer isso, eu estou em desobediência. Se eu não fizer isso, eu não encontrarei o caminho do bem viver. Essa é a única atitude a se fazer. E Deus dará a oportunidade certa para você fazer isso. Mas Ele quer ouvir de você, lá do fundo do teu coração: eu quero, Senhor. Eu quero ser um. Senhor, eu quero servir dentro da minha casa, Deus. Eu quero lavar aos pés da minha esposa. Eu quero chegar diante dela, me curvar diante dela como servo do Senhor, e acertar aquilo que precisa ser acertado. Eu quero chegar diante do meu esposo e dialogar com ele, e procurar saber o que está no coração dele. Chamar meu filho, minha filha para perto, e mostrar a ele a minha nova natureza. Cristo vive em mim. Se você é um daqueles que machucou alguém, e você sabe que machucou, se você é um daqueles que pisou na bola com alguém, aí mesmo no seu lugar, é você e Deus. Olha, Senhor, me ajuda, Deus, me dá uma estratégia para me aproximar dessa pessoa, Deus, porque eu não consigo, eu travo. Você sabe que você machucou, não existe um outro caminho a não ser de lavar pés. Não permita alimentar o orgulho, a inveja e os ciúmes dentro de você. Põe seu coração diante de Deus. Pense que o fato de Jesus se dobrar diante de homens pecadores não alterou a sua identidade, não alterou a sua autoridade. Jesus continuou sendo Deus. Jesus continuou sendo o Senhor dos senhores. Eu quero convidar você urgentemente a se arrepender nessa noite. Na verdade eu convido, mas o Senhor manda, porque tudo isso tem a ver com uma vida plena. 2023 será diferente em sua vida, a partir do entendimento que o Espírito Santo trará nessa noite na sua vida, em relação a esses exemplos que Jesus mostrou aos seus discípulos. Agora compreendemos que estaremos lavando os pés dos nossos irmãos quando estivermos próximos deles, quando nos colocarmos diante desse Deus maravilhoso, que nos amou para que nós pudéssemos amar, nos amou para que pudéssemos ter a capacidade de amar, que perdoou e nos perdoa para que possamos perdoar os outros. As suas misericórdias são derramadas toda manhã nas nossas vidas, para que nós possamos agir com misericórdia com outros também. É tempo de mudança, não dá mais para continuar, queridos. Chegou. É tempo de mudar a chave. É tempo de servir. É tempo de se humilhar. É tempo de buscar a humildade. Se sabe essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Senhor, eis o teu povo, Senhor.
nesse lugar, Deus. Começando comigo, ó Deus. Senhor, nos ensina a amar, Deus. Nos ensina esse amor, ó Deus eterno. Por favor, ó Pai. Pai, nós reconhecemos que sozinhos nós nunca conseguiremos, nós dependemos do Senhor, ó Deus. Então aviva, Deus, o nosso coração, Senhor, por favor, ó Deus. Quebranta o nosso coração, Pai. Nós não precisamos passar por nenhuma tragédia para reconhecer que o Senhor é Deus e que o Senhor manda nós amarmos, servirmos e perdoar uns aos outros, ó Pai. Nos ajuda, Deus, a lavar os pés uns dos outros, ó Pai. Senhor, nos ensina a olhar, ó Pai eterno, como o Senhor olha, Deus. Nos ensina a olhar como o Senhor olhava para Judas, Pai. E a Tua palavra diz que ainda o Senhor chama de amigo. Ei, amigo. Senhor, nos ensina, Pai. Porque a impressão que dá é que nós estamos tão longe, Pai, dessa verdade, e é verdade, Pai. Nós precisamos de uma visitação do Senhor, Pai, pessoal e como igreja, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, nós clamamos, ó Pai. Clamamos por um avivamento, por favor, Pai. Desperta em nós, Pai, o desejo de Te adorar, o desejo de estar próximo do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Desperta em nós, ó Deus, por favor, ó Deus. Nos ensina, Pai, estas verdades para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, nesta noite, Deus, Tu conheces os nossos corações, Pai. Tu sabes, ó Pai, o quanto estamos machucados com essas coisas. Talvez muitos aqui. Espírito Santo de Deus, vem sobre esses corações em especial nessa noite, Pai. Derrama uma unção dobrada, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma essa vida pelas mãos e leva caminhos de ensinamento em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que possamos ser constrangidos, ó Deus, com esses gestos, esses exemplos de amor, Pai. Assim como o Evangelho, assim como João, Pai, foi impactado. Assim como nós somos impactados, Pai, nós queremos mais do Senhor, Pai. Nos ajuda, Pai, a amar os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a saber que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, Pai, que andam nas regiões celestiais, Pai. Senhor, eu sonho com uma igreja, Deus, vivendo em plena comunhão. E eu sonho o sonho do Senhor, ó Pai, nesta noite. Vem sobre nós, Deus. Por favor, vem sobre nós, ó Deus. Uma visitação especial, Deus, em nome de Jesus, Pai. Uma manifestação clara, Deus, do Teu poder vem sobre nós, Deus, em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Sê conosco, nos ajuda, Pai. Senhor, que Teu Espírito Santo fale de forma profunda sobre essa palavra, Deus, essa mensagem, Deus, em nome de Jesus. É o que eu oro, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, viu? Tenham uma boa noite.